Boa noite a todos. Convido ao senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Vereador Adriano Aronchi, presente. Vereador Carlos Eduardo Assunção. Vereador João Batista Martellini Filho. Vereador Júlio César Coan. Presente. Vereador Lauro Paladini Neto. Presente. Vereadora Maria da Conceição Dalbó Vieira. Presente. Vereador Pedro Souza Campos Neto. Presente. Vereadora Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Vereador Sidney Machado dos Santos. Presente. Havendo número regimental para a abertura da sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão. Solicito a nobre vereadora Maria Conceição para que faça a leitura do trecho bíblico e convido a todos para ficar em pé. Oração pelo Rei. O Senhor te ouça no dia da angústia, que te proteja o nome de Deus de Jacó. Envie-te o socorro desde o seu santuário e desde Sião te assista. Lembre-se de todas as tuas ofertas e acolha o teu holocausto. Ele te dê o que teu coração deseja e realize todos os teus planos. E nós cantaremos ao teu triunfo. Em nome de Deus içaremos as bandeiras. Que o Senhor satisfaça todos os teus desejos. Já sei desde agora que o Senhor dará a vitória ao seu ungido. Ele lhe responderá desde os céus de santidade, com a força de seu braço direito, poderoso. Uns com seus carros, outros com cavalos. Nós, porém, invocamos o nome do Senhor nosso Deus. Eles cedem e são vencidos, mas nós, de pé, estamos seguros. Salvai, Senhor, ó Rei, respondei-nos no dia em que vos invocarmos. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Peço a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em votação o requerimento do nobre vereador Lauro Paladini, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Iniciando o expediente desta sessão, vamos fazer a leitura das respostas de requerimentos. Iniciaremos com a leitura da resposta do requerimento de número 73 de 2015, de autoria dos vereadores Adriano Aronchi e Maria da Conceição Dalbó Vieira. Neste requerimento, foi solicitado para que se encaminhasse a esta Casa de Leis a prestação de contas com os gastos dos carnavais de 2009 a 2012, de forma detalhada ano por ano, informando todas as atrações do evento e todas as despesas, inclusive com adiantamento a servidores, subsídios dos blocos carnavalescos, som, bandas, escola de samba, segurança terceirizada, banheiros químicos, decoração, etc. E também as eventuais receitas. Requeremos também que encaminhe as cópias dos empenhos, notas fiscais e ordens de pagamento relativas aos carnavais em questão. A resposta veio assinada pelo secretário de Finanças, Adilson Gomes de Abreu. Nessa resposta, foram especificadas receitas, 0, nos 4 anos, não houve receitas, e houveram despesas, que estão detalhadas já em poder dos nobres vereadores, e vou apenas falar o total de cada ano, da despesa do carnaval,
Em 2009, a despesa total foi de R$ 64.921. Em 2010, R$ 187.212. Em 2011, R$ 71.571. E em 2012, R$ 44.355. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? O vereador autor gostaria de fazer uso da palavra? Eu estou satisfeito com a resposta, principalmente depois de ver esse montante desses valores apresentado, onde a gente chega num número que é o que a atual administração está trabalhando, porém hoje a gente tem carnaval. E antigamente a gente não tinha carnaval. Até um caixão foi aberto na praça de Tietê aqui nos últimos anos de carnaval. Então hoje está gastando praticamente a mesma coisa que se gastava, porém hoje nós temos 5 noites de carnaval. Só isso, obrigado. Dando continuidade às respostas de requerimentos, vamos passar agora para o requerimento número 78, de autoria do vereador Carlos Eduardo Assunção. Foi solicitado que se informasse a esta casa detalhadamente todos os imóveis alugados pela municipalidade desde 2012 até a presente data, seus respectivos endereços, órgãos que funcionam em cada imóvel alugado e o valor do aluguel. Requeiro ainda que encaminhe cópia de todos os contratos de imóveis alugados pela Prefeitura existentes desde janeiro de 2012 até a presente data. A resposta a esse requerimento vem assinado pela diretora de Administração e Gestão de Suprimentos, Andréia Tesotto Santa Rosa. Vou pular aqui a introdução. Não, vou ler a introdução. Tendo em vista o requerimento da Câmara, segue anexo relatório com os imóveis locados desde 1 de 2013. Ou seja, todos os imóveis que estavam em contratos em vigência em 1 de 2013. Quer dizer, foi pedido em janeiro de 2012, por isso que eu li a introdução, porque ela mandou de janeiro de 2013. Ou ainda que tenha sido realizada nova contratação desde a mencionada data, bem como os respectivos valores, sendo que o detalhamento de cada locação encontra-se anotado no relatório, informando que se encontram em vigência os seguintes contratos. Dispensa número 1278, localizado na rua Enoque Barreira Macedo, número 365, lá está a Casa do Servidor, com o valor de R$ 3.239,51. Esse é o valor do aluguel. Dispensa número 1810, localizado na rua Bento Antônio de Moraes, número 78, no centro. Lá estão o Procon e o Sejusc. Valor R$ 2.124,80. A dispensa 3 de 2011, na Avenida dos Ipês, número 770. Lá está o CRAS. Veio sem o valor. Não temos aqui o valor. Dispensa número 176, Rua Tenente Gerais 987, Centro de Apoio Psicossocial, CAPS 1. Também não temos o valor. Dispensa número 25, 2014, Rua Tenente Gerais 1433, no centro. Lá está o CREAS, R$ 1.150. Dispensa número 123, na Praça J.A. Correia, no número 55, onde está localizado o Departamento de Tributação. Valor do aluguel, R$ 2.072,39. Dispensa número 64, Rua Professor Valdomiro da Silva Pontes,
número 65, no Paraíso. Valor de R$ 3.005, e lá está localizado o Cirepem, que foi inaugurado recentemente. A dispensa 367 de 2015, Rua dos Expedicionários 261. Lá está alocada a vigilância sanitária. Valor R$ 2.500. Dispensa 417, Rua Primo Moraes, número 255, apartamento 51A, edifício Morada Azul, Coab, Tietê. Programa Mais Médicos, R$ 700. Esse é o apartamento que deve estar alojado os médicos do programa Mais Médicos, né? Que o município tem que arcar com o local para eles morarem. Dispensa 354 de 2014, Rua Domingos Aparecido Lazarim, 48, no centro. Lá está o projeto Guri. Valor do aluguel, R$ 2.000. Dispensa 2172, Rua Tenente Gerais, 973, no centro. Para a instalação da EMEB Professora Maria de Lourdes Teixeira. Valor R$ 2.500. Dispensa 877, localização Rua Miguel Lúria, 125, no São Pedro. Lá está o CRAS. Valor R$ 1.300. Dispensa 876 de 2013, na Rua Rafael de Campos, 700, piso superior. Cursos da assistência social. Valor R$ 2.018,59. E a dispensa número 5 de 2006, 100 metros no sítio Água Branca. Lá tem a torre de retransmissão de sinais de televisões e o valor é de R$ 882,97. Com relação aos contratos, vou informar que estão todos à disposição para conferência e verificação no Departamento de Administração e Licitações. Então, esta é a resposta do requerimento 78. Algum vereador gostaria de fazer algum comentário? Vereador autor? Eu me dou por satisfeito, mas, infelizmente, esse governo esquece sempre de alguma coisa, né? Como tem sempre esquecido de muitas coisas para a nossa população, um requerimento visível, esqueceram de anotar o valor. Então, já se nota, se não estão conseguindo fazer uma soma, alguma coisa direito, é complicado o atendimento à população, né? Eu estranhei aqui, realmente. Falta o valor na Avenida dos IPs, do CRAS, né? E faltou também o valor do CAPS 1, na Rua Tenente Gerais, 987. Eu só gostaria de depois reiterar esse requerimento para ver se o pessoal não esquece mais. Vocês enviam, né, esses valores? Muito bem. Então, dando sequência, passaremos agora a leitura do requerimento número 80, de 2015, também de autoria do vereador Carlos Eduardo Assunção. Foi solicitado para que se encaminhasse a esta Casa de Leis cópia dos contratos existentes entre a Prefeitura e a empresa Bravo Comunicação DJT Limitada ME, objetivando a prestação de serviços de assessoria em propaganda e marketing. Requeiro também que encaminhem os demais contratos existentes com outras empresas, caso existam, cujo objeto seja a prestação de serviços de assessoria em propaganda e marketing. A resposta, também assinada pela diretora de Administração e Gestão, Andréia Tesoto. Tendo em vista o requerimento da Câmara, venho por meio informar que houve a contratação em março de 2013 com a empresa Bravo, sendo que o valor do contrato foi de R$ 75.000. Informo ainda que, com base ao sistema de dados, não houve nova contratação com a empresa referida, ou ainda com outra empresa que tenha o mesmo objeto do referido contrato. Com relação ao contrato, venho informar que estão todos à disposição para a conferência. Mas não dá aqui data de vigência, nada, né? Só deu o valor, 75 mil.
Algum vereador gostaria de fazer algum comentário? O vereador autor gostaria de comentar? Mais uma vez, acho que governar é prioridade. E quando se gasta R$75 mil em marketing e propaganda com uma cidade que não é nossa, com certeza vai faltar dinheiro para a gente fazer outra coisa. Então, acho que isso aí é uma coisa desnecessária, sendo que a cidade tem 5 jornais, né, que podem prestar esse serviço através das redes sociais. Eu acho que é um dinheiro desnecessário gastar R$75 mil para fazer marketing pessoal. Isso é um gasto desnecessário. Passaremos agora à resposta do requerimento número 94 de 2015, da autoria também do vereador Carlos Eduardo Assunção. Solicitando para que informe esta Casa de Leis se existe algum convênio entre a Prefeitura e órgãos estaduais ou federais para recapeamento das ruas dos bairros de nosso município. A resposta vem assinada pela chefe de gabinete e convênios Maria Olívia. Em atenção ao requerimento da Câmara Municipal de Tietê, informamos o que segue. Rua da Vitória, convênio federal. Rua da Paz, convênio federal. Rua Vila Nova, convênio federal. Trecho da Rua do Comércio, convênio federal. É essa a resposta que veio. Algum vereador gostaria de fazer algum comentário? O vereador autor gostaria de manifestar-se? Gostaria sim, presidente. Fique à vontade. Eu acho de extrema importância, né, todo esse recapeamento que está sendo feito, até parabenizá-los pela nova, né, as ruas aqui da área central que estão sendo feitas, da Rafael de Campos, mas também é necessário levar essa melhoria aos bairros, principalmente no Povo Feliz, bairro São Pedro, bairro Coab, né, o Jardim da Serra. A cidade está precisando realmente de um recapeamento geral. Eu acho que até começaria pelos bairros, principalmente do bairro Povo Feliz, onde a gente passa lá e vê essa necessidade. A gente vê essa necessidade do bairro São Pedro, a gente vê essa necessidade do bairro Coab. Então, acho que esse dinheiro que está sendo feito aqui, eu acho que poderia muito bem estar começando pelos bairros. Espero que essa melhoria também seja levada nos bairros da nossa cidade. É aí que sim está precisando ser feito realmente um recapeamento, um asfalto melhor para essa população. Dando sequência, faremos agora a leitura do requerimento, a leitura da resposta do requerimento número 82, de autoria da vereadora Maria da Conceição Dalbó Vieira, do vereador Adriano Aronchi e do vereador Lauro Paradini Neto. Requeremos para que estude a possibilidade da realização de um concurso municipal de fotografias. Em resposta a este requerimento, a resposta vem assinada pelo secretário de Turismo, Wilson Santos Souza, informando que este evento será incluído na semana em homenagem ao fotógrafo Luiz de Campos Paladini, que se realizará no último final de semana do mês de agosto, a se iniciar neste ano. Essa é a resposta. Algum vereador gostaria de se manifestar? A vereadora autora gostaria de se manifestar? Perfeito, obrigada. Passaremos agora a resposta do requerimento número 83 de 2015, de autoria do vereador Dr. João Batista Martini Filho, em conjunto com os vereadores Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, Júlio Coan e Pedro Souza Campos Neto, solicitando para que providencie a devida limpeza do mato às margens da estrada rural do bairro da Praia, próximo ao Ribeirão Fundo. A resposta vem assinada pelo secretário de Serviços Municipais, João Carlos Pires Juliana, informando que já foi autorizado e agendado a execução desse serviço. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador autor? Vamos passar, então, à próxima resposta de requerimento. Trata-se do requerimento número 84, 2015, da autoria dos mesmos autores, encabeçados pelo Dr. João Batista Martini Filho. Solicitando que se encaminhe a esta Casa de Leis todos os decretos municipais de denominação de próprios, vias
e logradouros públicos, ruas, avenidas, praças, academias ao ar livre, escolas, repartições públicas, etc., de janeiro de 2013 até a presente data. Requeremos também que informe a base legal para a realização das referidas denominações. A resposta vem assinada pela chefe de gabinete Maria Olívia Cláudio. Em atenção ao requerimento da Câmara Municipal de Tietê, de interesse dos nobres vereadores, informo que os decretos de denominações desta administração pública municipal foram editados, como já procedido, inclusive em administrações anteriores, por entendermos que se tratava de matéria de interesse comum, além de atender à urgência de tais denominações. Visto a data marcada das inaugurações, encaminhamos cópias dos mesmos. Foram nomeadas a Casa do Servidor, como Júlio César de Oliveira Correia, o Centro de Atenção Psicossocial, com o Dr. José Joaquim de Toledo, o Espaço de Atividade Física e Lazer, Alcides de Oliveira Cuba, e a Academia Juraci Aparecida Giovanetti Coão. Essa é a resposta, segue junto aqui os decretos, né, originais. Algum vereador gostaria de se manifestar sobre o requerimento, a resposta ao requerimento 84/2015? O vereador autor gostaria de se manifestar? Gostaria, senhor presidente. Fique à vontade. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários, demais pessoas que assistem à presente sessão ordinária. Eu só queria dizer que, segundo a nossa Lei Orgânica Municipal, seu artigo 11, inciso 20, prevê expressamente que qualquer denominação de próprios locais públicos tem que ser por lei. O que significa dizer? Que todos esses decretos são nulos e são passíveis de decretação de nulidade por decreto legislativo da Câmara. Então, nós vamos analisar essa situação com a permissão do senhor presidente, junto com o jurídico da Casa, para vermos as providências que terão que ser tomadas, porque esse prefeito está pensando que nós estamos numa ditadura, né? Ele quer administrar a cidade por decreto, e não é por aí. Existem leis, e a previsão aqui dessas denominações é por lei, não por decreto. Ele está passando por cima da lei. Muito obrigado, senhor presidente. Algum vereador mais gostaria de se manifestar? Eu gostaria também de dizer que, como presidente desta Casa, eu não me sinto confortável vendo que estão passando por cima de nosso trabalho. A denominação de próprios municipais é competência do vereador. E o prefeito está fazendo isso por decreto. Então, estaremos encaminhando ao jurídico da Casa para que sejam tomadas as providências. Com relação agora à resposta do requerimento de número 85 de 2015. O requerimento é de autoria do vereador João Batista Martegni Filho, em conjunto com os vereadores Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, Júlio Coan e Pedro Souza Campos. Solicitando para que se encaminhe a esta Casa de Leis todos os decretos que regulamentaram o Estatuto dos Servidores Municipais, o Estatuto do Magistério, o Plano de Carreira dos Servidores Municipais e o Plano de Carreira do Magistério. A resposta vem assinada pela chefe de gabinete, Maria Olívia Cláudio. Em atenção ao requerimento da Câmara, de interesse dos nobres vereadores, encaminhamos a esta Casa de Leis cópias dos decretos que regulamentaram o Estatuto dos Servidores Públicos do município e do magistério e dos planos de cargos e carreiras e vencimentos dos servidores e do magistério. As cópias já estão em poder dos vereadores. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador autor? Senhor presidente, eu tomei conhecimento agora à noite desses decretos, não deu tempo suficiente ainda para analisá-los, vamos estudá-los também detalhadamente para depois tomarmos uma posição com relação a eles. Muito obrigado.
Resposta do requerimento 86/2015, de autoria do vereador João Batista Martini Filho, em conjunto com o vereador Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, Júlio Coan e Pedro Souza Campos. É requerido que se determine ao departamento competente da municipalidade que providencie a limpeza da área verde localizada na rua 15 de novembro, atrás da escola Professor Ossim José, fundo número 30, da rua Lafayette de Campos Madeira, no bairro residencial Cornélio Pires, uma vez que os moradores do local informam que há muita sujeira no terreno, de onde saem animais peçonhentos. A resposta vem assinada pelo secretário de Serviços Municipais, João Carlos Juliana, informando que já autorizou e agendou a execução do serviço. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador autor? Passaremos agora à resposta do requerimento número 110 de 2015, de autoria deste vereador, Pedro Souza Campos Neto, em conjunto com os vereadores Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura e Dr. João Batista Martini Filho. Foi solicitado à secretaria competente que se analisasse a possibilidade de que os centros de saúde do município permanecessem abertos nos finais de semana durante esta fase emergencial de combate à dengue, com uma equipe mínima de atendimento, mas suficiente para manter a hidratação destes pacientes. A resposta ao requerimento veio assinada pelo secretário de Saúde e Medicina Preventiva, Dr. Arnaldo Benedito Orsolini. Existe um plano de enfrentamento da dengue no município de Tietê, no qual foi amplamente discutido por todos os profissionais da saúde, de atenção básica e da Santa Casa. Neste plano de enfrentamento, foi acordado entre as partes as responsabilidades para o atendimento dos pacientes suspeitos, assim como previsão de material, medicamentos, além de fluxos e solicitação de exames. Ficou definido que, se a pessoa estiver na fase de hidratação oral, a mesma deve fazer no domicílio. E, se precisar de hidratação endovenosa, essa deve ser feita na unidade de saúde próxima à sua residência, até às 14 horas. Após esse horário, nos finais de semana e feriados, deve ser feito na Santa Casa. Informamos ainda que, apesar do elevado número de casos, a situação está sob controle no município e todos os suspeitos estão sendo acompanhados. Ante esse quadro acima exposto, não achamos viável a abertura dos centros de saúde aos sábados, sendo que se apresenta para o momento o doutor Arnaldo Orsolini. Algum vereador gostaria de fazer algum comentário? Eu, como vereador autor, gostaria de comentar que, na verdade, no nosso município, a dengue está já em estado de epidemia, ou pelos dados estatísticos, quase epidemia. Mas em reunião que participei na prefeitura, inclusive com o próprio secretário, sabemos que os dados do município estão subestimados, pois quando a pessoa inicia com a febre, com os primeiros sintomas, ainda não se faz o diagnóstico laboratorial nesse momento, apenas o diagnóstico clínico. O diagnóstico laboratorial é depois já do 6º, do 7º dia já de doença, quando é colhido esse exame. E depois disso ainda demoram vários dias para sair o resultado. Só então é comunicado esse resultado à vigilância epidemiológica, só então entra nas estatísticas. Então sempre temos uma defasagem mínima de 15 dias para a estatística estar atualizada. Além disso, temos muitos casos em que as pessoas fazem os exames em laboratórios, que não o laboratório municipal, e em laboratórios de outras cidades, sendo que depois elas são moradoras daqui, de Tietê, apenas devido a seus convênios, acabam fazendo em outras cidades. E não entra na estatística, não é comunicado para a nossa estatística. Então, isso tudo foi discutido.
Então, nós estamos realmente, e a prova material disso é que a Santa Casa, aos finais de semana, está realmente lotada. Muitas pessoas lá se hidratando, e a Santa Casa deixa de fazer um atendimento melhor para os casos novos que estão surgindo, ou mesmo para os casos da sua rotina, as emergências, os acidentes, etc. Então, foi esse o motivo pelo qual eu fiz este requerimento. E acredito que a abertura dos centros de saúde pela manhã, aos finais de semana, com uma, ou atendente de enfermagem, enfim, com 2 pessoas, já é suficiente para hidratar aquelas pessoas que estão recebendo a hidratação durante a semana. Você tem o controle durante a semana de quantas pessoas estão sendo hidratadas naquele bairro. Você pode, nesses casos, abrir exceções, para que essas pessoas não tenham que se deslocar até a Santa Casa para sofrer hidratação. Isso seria uma atitude muito simples, daria perfeitamente para ser adotada. Mas, veja, o secretário comenta que ele está ainda se mantendo naquele plano inicial, quando ainda o número de casos era pequeno. Apenas reafirmo o meu requerimento, de forma verbal agora, para que seja estudada essa possibilidade, assim que, oficialmente, e isso não deve demorar muito, seja constatada a epidemia que, ao meu ver, já existe em nossa cidade. Então, vamos dar continuidade. Solicito agora ao senhor secretário para que proceda a leitura dos projetos que estão dando entrada nesta casa. Não temos projetos? Não, projeto na folha. Deixa eu ver mesmo. Aqui, ó. Achou? Projeto de Lei 26 de 2015. Estabelece as diretrizes para a arborização urbana e disciplina a gestão e manejo da arborização de áreas verdes e logradouros públicos no âmbito do município de Tietê e da outras providências. Data de entrada, 11/5/2015. Autoria, Poder Executivo. Projeto de Lei 27 de 2015. Dispõe sobre normas relativas ao comércio ambulante de gêneros alimentícios e da outras providências. Data de entrada, 11 de maio de 2015. Autoria, Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar 17 de 2015. Dispõe sobre a alteração dos requisitos de ingresso do cargo público de agente de combate de endemias, constante no anexo 4º da Lei Complementar número 13 de 2014. Data de entrada, 11/5/2015. Autoria, Poder Executivo. Emendas. Emenda substitutiva. Os projetos que acabam de ser lidos pelo senhor secretário foram despachados para as comissões permanentes exararem seus pareceres. Emendas. Emenda substitutiva 02 de 2015. Substitui dispositivos do projeto de lei complementar número 9 de 2015. Data de entrada 11/5/2015. Autoria João Batista Martellini Filho, Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vasta Cacura e Pedro Souza Campos Neto. Emenda aditiva 01 de 2015. Adiciona dispositivos ao projeto de lei complementar número 9 de 2015. Data de entrada 11/5/2015. Autoria João Batista Martellini Filho, Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vasta Cacura e Pedro Souza Campos Neto. Emenda supressiva 01 de 2015. Suprime dispositivos ao projeto de lei complementar número 9 de 2015. Data de entrada 11/5/2015. Autoria João Batista Martellini Filho, Júlio César Coan,
Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura e Pedro Souza Campos Neto. Emenda substitutiva 03 de 2015. Substitui dispositivos do projeto de lei número 11 de 2015. Data de entrada: 11/5/2015. Autoria: João Batista Martelini Filho, Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura e Pedro Souza Campos Neto. As emendas que acabam de ser lidas pelo senhor secretário serão anexadas aos respectivos projetos. Requerimentos. Requerimento número 119 de 2015. Considerando que o posto de saúde no bairro Jardim da Serra encontra-se sem serviço de limpeza, inclusive com manchas de sangue no chão. Considerando que este vereador subscritor pôde constar essa situação em loco numa visita ao posto. Considerando que os usuários dos serviços do SUS, bem como também os servidores que trabalham no local, não deveriam ser expostos a esse tipo de situação. Requeiro, ouvido ao plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie a urgente disponibilização de um serviço público para efetuar a limpeza no posto de saúde do bairro Jardim da Serra. Vereador Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 119 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Senhor presidente, acho que isso aqui já foi relatado, né, naquela discussão que tivemos na sessão passada, mas só para reiterar, no mesmo dia contactei a Iara, né, e que me falou que vai ter, acho que, um processo emergencial, porque eles estão com dificuldade lá de servidores nessa área. Eles parecem que só estão com 4 servidores para cuidar de todos os postos de saúde, da limpeza. E realmente a gente recebeu, né, via e-mail, não sei se chegaram no e-mail de vocês, e eu pude até ir lá ao posto e realmente constatei. E agora espero, né, que esse emergencial venha suprir essas necessidades de postos. Não só, mas também a Coab também estava com dificuldade. Então, para que esse remanejamento não seja constante, né, porque a pessoa tem que se deslocar, por exemplo, estava uma servidora lá no Santa Maria, tinha que se deslocar aqui para o Jardim da Serra, ela não tinha como fazer isso. Uma pessoa que estava lá no Bonanza não tinha como se deslocar aqui, uma vez que nem automóvel era cedido para essa funcionária. Então, por isso que ficou sem limpar lá. Ficou 2 dias sem limpar. Um posto de saúde ficar 2 dias sem limpar é complicado. Continue em discussão o requerimento 119 de 2015. Eu só queria comentar que um posto de saúde, qualquer unidade de saúde, não pode ficar sem limpeza, de forma alguma. Há uma contaminação inerente ali. Você tem que ter a limpeza. Então, vamos fazer votos que realmente resolvam o mais breve possível esse problema. Está em discussão, em votação, o requerimento 119 de 2015. Quem concorda, permanece sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento número 120 de 2015. Considerando que o morador da rua Tenente Gelas, número 48, está tendo problemas para entrar e sair de sua garagem, sendo a mesma guia rebaixada, devido a veículos que estacionam na frente da mesma em alguns dias da semana. Considerando que o mesmo informou que a rua em questão é muito movimentada e alguns veículos trafegam em alta velocidade. Requeremos ouvido o plenário se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie a pintura de faixa amarela em frente à garagem da residência da rua Tenente Gelas, número 48, e estude a possibilidade de instalar uma lombada para coibir o excesso de velocidade praticado por alguns veículos, conforme solicitação do morador local. Sidney Machado dos Santos, João Batista Martelini Filho, Júlio César Coan, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, Pedro Souza Campos Neto. Está em discussão o requerimento 120 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Senhor presidente, peço autorização de Vossa Excelência para assinar em conjunto,
porque uma vez que a gente está com alguns pontos da cidade que os carros realmente estão abusando da velocidade, né? Eu acho que também é bom a gente até pedir para a Secretaria de Trânsito para que faça algumas atuações, né? Hoje mesmo ali perto da Escola Plínio, eu até vou pedir uma lombada para ser colocada lá. Hoje quase um aluno lá é atingido por um carro lá hoje. Mas é por Deus mesmo que não aconteceu. Porque ali também até um requerimento que eu já fiz até na outra gestão também, pedindo uma lombada ali, né? É a única escola onde se tem o maior movimento de aluno, e eu não sei porque quem passa pela Secretaria de Trânsito até hoje não colocou lombada ali. Já é um pedido antigo que eu pedi, vou reiterar de novo, tomara que tenha sucesso dessa vez, mas ali na Escola Plínio, se vocês notarem, é uma das escolas que mais flui aluno, mas é a única que não tem a lombada ali, descendo a Enoque de Macedo ali, perto da Dex, ali mais ou menos, porque aquele lugar ali eu estou vendo que vai acontecer alguma tragédia. Continua em discussão o requerimento 120 de 2015. Está em votação o requerimento 120 de 2015. Quem concorda, permanece sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento 121 de 2015. Considerando que, com as entradas em vigor da reforma administrativa da Prefeitura e do Estatuto e Plano de Carreiras dos Servidores Públicos Municipais no ano de 2014, diversos cargos em comissão foram criados e gratificações e benefícios foram instituídos. Considerando que o portal da transparência do Poder Executivo Municipal não demonstra a remuneração correta dos servidores públicos, haja vista que, no portal consta somente o salário base dos servidores, sem incluir gratificação por tempo de serviço, por exercício de cargo ou funções, honorários ou qualquer outro benefício. Requeremos ouvir do plenário se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, encaminhe a esta Casa de Leis um relatório contendo o cargo, o nome do ocupante e remuneração mensal total, incluindo detalhadamente vencimento, mais gratificações por tempo de serviço, mais gratificações por exercício de cargo e ou funções, mais gratificações incorporadas, mais honorários, mais qualquer outro tipo de benefício dos servidores públicos que exercem cargos em comissão ou função de confiança na Secretaria de Negócios Jurídicos, incluindo a Procuradoria-Geral e na Secretaria de Educação. Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vasta Cacura, João Batista Martelini Filho, Pedro Souza Campos Neto. Está em discussão o requerimento 121 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Senhor presidente, gostaria de parabenizar os senhores autores e pedir a autorização de Vossa Excelência para assinar em conjunto. Continue em discussão o requerimento 121 de 2015. Está em votação o requerimento 121 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento 122 de 2015. Considerando que a Prefeitura, através da Secretaria de Serviços, está promovendo a substituição dos bancos de madeira da Praça Dr. Elias Garcia por bancos de concreto. Considerando que o Poder Executivo poderia ter optado por bancos disponibilizados por patrocinadores, como eram feitos antigamente, não só na Praça Dr. Elias Garcia, mas em diversas outras espalhadas pela cidade. Considerando que muitos bancos de madeira existentes na praça estavam em boas condições, requeremos ouvir do plenário se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis com relação à substituição dos bancos da Praça Dr. Elias Garcia, o que segue. De qual empresa foram adquiridos os bancos? Quantos bancos foram comprados? Qual o custo de cada um? Por que a Prefeitura não optou pela colocação de bancos através de empresas patrocinadoras, sem custos para o poder público? Qual será o destino dos bancos de madeira retirado? João Batista Martelini Filho, Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vasta Cacura, Pedro Souza Campos Neto. Está em discussão o requerimento número 122 de 2015. Está em votação o requerimento 122 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento 123 de 2015.
Considerando as constantes reclamações dos moradores do bairro Jardim Brasil com relação ao barulho excessivo gerado por carros de vendedores de diversos produtos no período noturno, muitas vezes até depois das 22 horas. Considerando que a Lei nº 1259, de 1974, Código de Posturas, disciplina em seu título 3º, capítulo 1º, artigos 61 e 65, o sossego público, estabelecendo inclusive uma multa pela perturbação de sossego. Requeremos ouvir do plenário se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie a devida fiscalização com relação ao sossego público, previsto nos artigos 61 a 65 do Código de Posturas Municipal, em relação aos carros de vendedores de produtos no bairro Jardim Brasil. Pedro Souza Campos Neto, Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vasta Cacura, João Batista Martelini Filho. Em razão do requerimento 123/2015 ser da autoria deste presidente, passo a presidência ao vice-presidente Júlio César Coan para que o mesmo conduza a discussão e votação do requerimento. Está em discussão o requerimento número 123/2015. Está em votação o requerimento número 123/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Devolvo os trabalhos ao presidente Dr. Pedro. Requerimento 124/2015. Considerando que a Prefeitura Municipal possui diversos imóveis em nosso município, considerando que alguns desses imóveis são utilizados por outras entidades, enquanto a Prefeitura aloca outros imóveis para o funcionamento de repartições públicas. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor Prefeito Municipal para que, após contato com a Secretaria competente, encaminhe a esta Casa de Leis um relatório contendo todos os imóveis da Prefeitura, informando quais repartições funcionam em cada um deles, inclusive os que estão cedidos para outras entidades. Sandra Maria Ferreira Vasta Cacura, Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, João Batista Martelini Filho, Pedro Souza Campos Neto. Está em discussão o requerimento 124/2015. Está em votação o requerimento 124/2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Não havendo mais matérias para o expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre e não esgotado o tempo do expediente, solicito permissão ao plenário para podermos passar diretamente para a ordem do dia. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Vereador Adriano Aronc, presente. Vereador Carlos Eduardo Assunção. Presente. Vereador João Batista Martelini Filho. Presente. Vereador Júlio César Coan. Presente. Vereador Lauro Paladini Neto. Presente. Vereadora Maria da Conceição Dalbó Vieira. Presente. Vereador Pedro Souza Campos Neto. Presente. Vereadora Sandra Maria Ferreira Vasta Cacura. Vereador Sidney Machado dos Santos. Presente. Havendo número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Segunda discussão e votação. Projeto de Lei Complementar 10 de 2015. Dispõe sobre a criação de cargo de provimento em comissão denominado Coordenador de Fiscalização Ambiental e Monitoramento de Áreas de Preservação e a extinção do cargo de provimento em comissão denominado Diretor de Departamento de Administração, Gestão, Consultoria e Contencioso Judicial e da outras providências. Data de entrada, 18/3/2015. Autoria, Poder Executivo. Está em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 10 de 2015. Está em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 10 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado em segundo turno. Primeira discussão e votação. Projeto de Lei Complementar 14 de 2015.
altera os anexos 2º e 3º da Lei Complementar número 6 de 1993, que dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura Municipal de Tietê e da outras providências. Data de entrada, 23/4/2015, e autoria Poder Executivo. Está em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 14 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador, Dr. João Martellini. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários e demais pessoas que assistem à presente sessão. Esse projeto de lei complementar número 14 de 2015 vem para corrigir uma injustiça, porque os dentistas municipais que fizeram a opção pelo estatuto tiveram a jornada de trabalho reduzida, enquanto que os dentistas que não fizeram a opção ficaram com uma carga horária maior. Agora, por esse projeto, está se igualando todos pelo princípio da isonomia, fazem jus realmente, e meu voto vai ser favorável. Continua em discussão o projeto de lei complementar número 14 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Senhor presidente, também quero deixar o meu voto favorável a esse projeto, que é essa correção que realmente, por alguns servidores que não foram atendidos, por esse estatuto, na mudança do estatuto. Então, é necessário fazer esse reparo. Então, eu gostaria de deixar o meu voto favorável a esse projeto. Continua em discussão em primeiro turno o projeto de lei complementar número 14 de 2015. Está em votação em primeiro turno o projeto de lei complementar número 14 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado em primeiro turno. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da explicação pessoal, eu gostaria de informar aos senhores que a Prefeitura Municipal protocolou, na data de ontem, nesta Casa de Leis, o projeto de lei complementar que recebeu o número 17 de 2015, que altera os requisitos de ingresso do cargo público de agente de combate de endemias, e solicitou a convocação de uma sessão extraordinária para a deliberação do mesmo. Haja vista estar o Poder Executivo em vias de deflagrar concurso público para preenchimento do cargo em questão, com o objetivo de fomentar as políticas públicas de combate à dengue. Portanto, eu convoco os nobres vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta sessão ordinária, para discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 17 de 2015. Está encerrada a presente sessão.